Fala pessoal, boa tarde. Esse é mais um vídeo da websérie Tudo é Passageiro, que a Imaginadora criou para tentar passar um pouquinho da nossa visão sobre como enfrentar esse momento turbulento que o coronavírus ofereceu para todos nós, para mim, para você, para sua família, para os nossos negócios aqui no mundo todo. Esse é mais um dos novos conteúdos que a gente gerou na série, só que agora a gente, como o anterior, a gente está gerando em home office. Isso é legal, não tem aquelas asinhas da Imaginadora no fundo, essas asinhas aqui, mas eu tenho o ar, eu tenho o meu cachorro que vai aparecer aqui de vez em quando, eu tenho o sol, tenho o céu azul que está cada vez menos poluído, tenho o verde, principalmente a gente tem o aconchego do lar. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre eventos, a gente já falou sobre comunicação, já falou sobre monitoramento de informações e já falou sobre home office. Hoje eu vou falar como que a gente pode utilizar o marketing digital e as tecnologias para a gente adaptar, organizar e voltar a acelerar após essa freada brusca que o mundo todo deu, o meu mundo e o seu mundo. A Ana já citou no primeiro vídeo Lulu Santos, então eu vou citar o Legião Urbana agora, quando eles falam que o futuro não é mais como era antigamente, não é mesmo. O mundo que eu conhecia mudou, o mundo que a gente conhecia mudou e ponto. Por isso, tudo que está acontecendo agora é inédito, é repentino, é brutal. Então todas essas dicas que eu deixar aqui, elas são meras opiniões de quem está há algum tempo no mercado, mas não passa de opinião. A primeira fase que eu quero abordar agora é a fase de adaptação. Está tudo parado. Em alguns mercados isso já está acontecendo há algum tempo. No mercado de turismo, por exemplo, onde a gente atua, entre outros, de repente não tem mais viagem, não tem mais reserva, não tem mais cliente, o telefone que tocava já não toca mais, a não ser para pedir reagendamento ou pedir algum cancelamento. E isso tudo quer dizer menos cliente, menos receita, menos trabalho e muito mais desafios. Quando a OMS declarou pandemia, seja por causa de empatia, de responsabilidade social ou de quarentena forçada, veio o isolamento social e com isso home office. Uma prática que a grande maioria das empresas nunca adotou antes, e principalmente em larga escala. A equipe se separou, em muitos casos, na correria e sem preparo nenhum. Para quem é gestor e para as marcas, nessa primeira fase de adaptação, eu deixo algumas dicas, lembrando que são só dicas, não tem nenhuma métrica envolvida nisso. A primeira é usar a tecnologia a nosso favor. Usar plataforma de videoconferência como Google Hangout, Microsoft Teams, o Zoom, o Whereby, para que a gente possa fazer calls diários com o nosso time, de preferência no início e no final do dia, para algumas conversas particulares, quando a gente precisa microgerenciar alguém, além de a gente poder usar essas ferramentas para reunião com cliente, fornecedor, parceiro, prospects. É assim que temos feito aqui, a gente tem feito aqui, e isso não é nenhuma novidade para vocês. Além disso, a gente pode usar plataformas como o próprio WhatsApp, o Slack ou o Telegram, também como ajuda para manter o time próximo e unido, mesmo a gente estando separado. Outra dica, e essa é muito importante, é usar software de gerenciamento de tarefa ou de gerenciamento de projetos, como o Trello, o Runit, o Monday, o Basecamp, para a gente organizar time, organizar projeto, organizar tarefa, andamento e tempo utilizado nessas tarefas. Sem essa organização vai ficar muito difícil deixar as coisas nos eixos. Essa organização permite que tudo flua melhor, que todo mundo possa fazer seu trabalho com agilidade, com qualidade, e isso é essencial agora, para que a gente possa manter a nossa carteira de clientes e nosso volume de receita num patamar aceitável nesse novo momento de freada da economia. Segundo momento que eu quero falar para vocês é um momento de organização. É hora da gente se fortalecer, tanto pessoal como profissionalmente, para planejar os novos passos. No âmbito pessoal, o gestor agora tem que se equilibrar, porque o momento pede alguém mais forte, menos emotivo e menos fragilizado para poder lidar com tudo isso. Porque a gente vai ter que lidar com decisões difíceis. E não deixar esse lado profissional refletir na família, já que está todo mundo no mesmo ambiente agora. Essa é uma hora que o vitimismo vai aflorar. Afinal, essa situação não partiu de mim. Não fui eu que gerei, não foi você que gerou. Então, nessa hora, achar culpado é muito fácil. Mas a gente deve lembrar que o nosso futuro é a gente que faz, apesar de todos os vírus ou percalços que vierem. O nome disso é vida. Algumas maneiras, todas óbvias, que eu vou falar aqui, não vou falar nenhuma novidade para vocês para enfrentar isso, é a alimentação saudável, que ajuda até na imunidade, atividade física mesmo dentro de casa, ou num jardim como esse, e vocês podem notar que eu ando negligenciando isso ainda, meditação para quem consegue, que ajuda a melhorar o foco, manter alguns hábitos saudáveis como leitura de bons livros, assistir filmes, assistir série, aproveitar para estar esse momento perto da família durante o dia. Tudo isso fortalece a mente, isso fortalece o espírito. Não ficar dando reload nos portais de notícias a cada 5 minutos e ficar seguir alguns perfis no Instagram que tem ajudado bastante as pessoas a construir pessoas mais fortes, é legal. Se você quiser algumas dicas de algum desses perfis que eu sigo, basta pedir que a gente manda para vocês.
Agora, falando um pouquinho do âmbito profissional, nessa segunda fase, a gente está com tempo sobrando, porque a gente não se desloca mais. Então, acabou aquela desculpa de falta de tempo. A gente pode usar esse bônus que o tempo proporcionou para nos fortalecer profissionalmente. A principal fonte desse fortalecimento é estudar, estudar e estudar. É hora de você se preparar para ser o profissional que você, o seu negócio e a sua família vão precisar que você seja. Seja agora ou seja quando as coisas começarem a se normalizar. Isso vai te colocar na frente da maioria nesse momento. Falar em marketing um pouquinho nessa fase é hora de replanejar. Ou planejar, né? Caso você não tenha feito esse planejamento. Mais do que revisitar o orçamento do ano, a gente tem que voltar para o básico agora. A gente tem que voltar para analisar a concorrência, tem que analisar o mercado nesse novo momento e principalmente revisitar nosso público. Lembra das nossas personas? A gente vive falando de personas por aqui. Quem já fez persona comigo, agora mais do que nunca, vale aquela clássica pergunta que eu sempre provoco nos nossos clientes. Como é que eu posso ajudar a minha persona, além do meu produto? Nesse momento, essa pergunta faz todo sentido. E é aí que começa o caminho da retomada. Entender que agora não é mais sobre mim, não é mais sobre você, e sim sobre outro. Aliás, foi esse motivo porque a gente se isolou, a gente está em isolamento social. É o entendimento de quanto eu estou disposto, ou a minha marca, a minha empresa está disposta a ajudar as minhas personas e quem tem contato comigo, que vai pautar o sucesso ou o fracasso dessa minha retomada de crescimento. Ou eu me conecto verdadeiramente com o meu público nesse momento para ajudá-lo a passar pelas incertezas e medos que eu passo, e com certeza ele também está passando, já que é uma cadeia global, ou eu vou ter problema sério de sobreviver a tudo isso. Falando num português bem claro, como profissional ou como empresa, ou eu me conecto ou eu morro, simples assim. E para isso, esse estudo e essa organização agora é essencial, para que venha o terceiro momento. O momento da retomada, o momento da gente ficar na frente, na relargada. É mais difícil a gente acelerar um carro que está parado do que um carro em baixa velocidade. Retomada é mais lenta, sobrecarrega mais o motor, precisa de mais energia. Isso vale para o carro, isso vale para a vida. Agora a gente necessita de muito mais energia porque a gente está parada. Uma vez que eu já me adaptei a esse novo mundo, eu já me fortaleci, eu já me organizei, tanto pessoal como profissionalmente, as dicas para essas retomadas são, a principal delas, relacionar-se verdadeiramente com o seu público. Eu estou repetindo isso toda hora. Como é que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, eu posso mudar pautas e as editorias de conteúdo que hoje eu faço para ajudá-las. Vamos lembrar, nesse momento não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a marca, não é sobre vendas, por mais importante que elas sejam, é sobre relacionar e ajudar as pessoas. A segunda dica é essa mesmo, ajudar verdadeiramente, a gente tentar fazer a diferença, ser luz e não ser sombra, nem treva, nem mensageiro do apocalipse. Nesse mundo, nesse momento específico do mundo, todo mundo precisa de iluminação. E a gente ilumina quando a gente educa, quando a gente transforma a vida das pessoas. Não deixar o nosso público esquecer os verdadeiros motivos porque a gente é especial para eles. Vamos lembrar do planejamento? Por que motivo os seus clientes escolheram você? Qual o seu diferencial? Alguns negócios como hotéis e restaurantes, por exemplo. Você foi escolhido pelo seu cardápio, pelo seu chefe, pelos seus pratos especiais, pelo conforto, pela música ao vivo, pelo atendimento, pelo carinho dos garçons ou das camareiras, tanto faz. Já que o cliente não pode ir até você, por que você não vai até ele? Então, receita, música ao vivo, dica de como ter o conforto do hotel dentro de casa, dicas de arrumação, por exemplo, falando em casos de hotéis, vale tudo para relembrar por que a gente é especial para ele. É uma forma de a gente estar perto mesmo estando longe, lembra? Conexão. E aí vem outra pergunta, mas Edu, onde é que eu faço tudo isso? Em primeiro lugar, falando em marketing digital, nas suas redes sociais, para todo mundo que se relaciona com você. Vale lembrar que qualquer post que ajuda ou educa ou guia os outros sempre geram mais engajamento que outros tipos de post. E tecnicamente isso é legal, porque com isso você amplia a sua base e principalmente o seu alcance. Outro local que a gente pode exercitar isso, no nosso site ou no nosso blog. Agora com mais densidade de conteúdo, pois eu não tenho limitação de texto. Se o meu texto estiver legal, com boas práticas de SEO, e ele ajudar as pessoas, meu alcance orgânico tende a subir. Especialmente para quem não me conhece, que vai chegar pela ajuda ou pelo interesse na ajuda e não pela minha marca. E bom posicionamento no Google é o que define se a voz que vai ser ouvida primeiro é a nossa voz ou a voz do nosso concorrente. A gente não pode esquecer, esse é o principal, relacionar com quem é da casa, com a minha lista de leads, seja cliente, ex-cliente, fornecedor, parceiro, prospect, colaborador, relacionar com essa base de maneira segmentada via e-mail marketing, qualquer outro canal direto, é essencial.
Nunca foi tão necessário estar perto da minha base, mas sempre lembrando que não é venda, não é sobre mim, é sobre o outro, é sobre relacionar, é sobre ajudar. Falando um pouquinho de verba também já me fizeram essa pergunta, sobre verbas de veículos digitais que eu uso no Google Ads ou no Social Ads, por exemplo, ou em qualquer outro veículo digital. Eu devo parar? Acho que a resposta para isso é bem simples. Essa verba normalmente é direcionada para venda e conversão direta. Ela deve ser reavaliada de acordo com as conversões e vendas que a gente está fazendo. E tem tudo a ver com o mercado. Como assim? Nesse momento, todo mundo quer álcool gel, se eu for usar um exemplo. Mas ninguém está pensando em viajar para o exterior, por motivos óbvios. Se o meu produto ou meu serviço, nesse momento, tem tido muita procura e muita venda, como produto de saúde, alimento, álcool gel, aluguel de notebook por causa de home office, livro, curso online, eu posso manter e posso ampliar essa venda para aproveitar essa sazonalidade. Se tem pouca gente comprando agora, eu posso readequar minha verba para não perder as poucas vendas que existem. Afinal, se alguém quer comprar, alguém vai vender, antes eu do que meu concorrente. Mas sempre olhando o ROI, o famoso retorno sobre investimento, que tem que ser positivo. E se ninguém estiver comprando meu produto, o que eu faço? Eu corto ou adio, o que não é o melhor dos caminhos em ambos os casos. A não ser que outras prioridades, como por exemplo, proteger meu caixa, recomende nesse momento. Ou então posso direcionar, mesmo que de maneira reduzida, para outro tipo de campanha, se for o caso. Por exemplo, se o engajamento com meus posts estiver legal, eu posso aproveitar esse novo conteúdo editorial e impulsionar para a minha base das redes sociais, já que o alcance orgânico do Instagram e do Facebook é baixo. Ou para outras pessoas que vão além dessa minha base. Tudo isso eu aumento minha presença digital, eu aumento meu alcance, eu elevo o engajamento com clusters mais corretos. Mas por que eu faço isso? Porque quando eu voltar com campanha de foco em venda, ao invés de eu buscar um novo público no momento que todo mundo está buscando e o preço pode estar mais alto, eu simplesmente faço a campanha com quem teve engajado comigo durante esse período. Com isso, o custo de aquisição vai ser melhor e ele tende a diminuir cada vez mais por causa dos aumentos de conversão, porque eu estou falando com quem já estava engajado. Sobre vendas. É a hora do vendedor ser empático, entender que o momento é não forçar a barra. A gente tem que relembrar sempre que se alguém quer comprar, a gente tem que vender. É necessário estar bem presente nessa hora. Também é hora de abrir novos horizontes e ampliar a prospecção, usando esses novos conteúdos como porta de entrada para aumentar o network, mesmo que remoto. Existem grupos como o BNI, por exemplo, que está presente no mundo inteiro, que são redes de network profissional que mesmo remotamente estão gerando negócio entre os membros todos os dias nesse momento. Eles atuam presencialmente, mas nesse momento a atuação está sendo remota. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e eu quero dizer que qualquer dúvida, comentário, sugestão de assunto para os novos vídeos vão ser sempre bem-vindos. A gente vai gostar bastante dessa interação com você. Para isso basta você enviar um direct, um inbox, um comentário aqui embaixo, um e-mail que a gente responde, tá? Se você gostou, acha que isso pode ser útil para alguém, você pode curtir, pode compartilhar e pode marcar seus amigos. Se cada um fizer a sua parte, a nossa saúde física, mental, espiritual e financeira vai estar preservada. Um abraço para todo mundo, fica por aqui, esse abraço virtual, óbvio, fica todo mundo por aqui, a gente tem muita novidade sendo preparada para você, porque aqui na Imaginadora é sempre sobre você. Tchau!